Aqui estou para mais um episódio do Turismo em Destaque, onde abordarei a posição de liderança de Portugal na retoma do turismo e as consequências da aprovação do Plano de Reestruturação da SATA. O Plano de Reestruturação da SATA foi, de facto, aprovado e agora é a questão que se coloca e ela é em tudo idêntica àquilo que aqui tive a oportunidade de analisar no episódio 58 do Turismo em Destaque, a quando da aprovação também do Plano de Reestruturação da TAP, o que prova que no domínio da aviação muito pouco mesmo, ou para não dizer mesmo nada, tem sido feito pelo nosso país. Mas já lá irei. Naturalmente que é de saudar a aprovação por parte de Bruxelas do plano de reestruturação que foi apresentado pela SATA e que na prática se traduz por uma ajuda estatal de pouco mais de 450 milhões de euros, dividida em 3 tranches ou em 3 parcelas, se quisermos. A primeira de cerca de 145 milhões de euros de empréstimos diretos, uma segunda de cerca de 174 milhões de euros de assunção de dívida e, finalmente, uma terceira de cerca de 135 milhões de euros de garantias estatais para financiamento. E, para ser totalmente sincero, creio que não restava às autoridades comunitárias outra alternativa que não fosse uma decisão neste sentido. E porquê? Por, essencialmente, 3 grandes ordens de razões. Desde logo porque há poucos meses tinham procedido à aprovação de um plano idêntico relativo à TAP, dada que a problemática de ambas as empresas é um pouco semelhante. No fundo, aqui a pandemia só serviu de acelerador para mais rapidamente expor as dificuldades em que as mesmas se encontravam, portanto não foi causa, mas efeito, já que os seus resultados, os seus prejuízos em ambos os casos eram, como nós sabemos, endémicos. A segunda grande razão é o facto dos Açores serem uma região ultraperiférica e, por isso, o transporte aéreo ser vital para a sua ligação ao continente, e quando falo em continente não falo apenas em Portugal nem à Europa, mas atenta à sua posição geográfica também ao continente americano, ou seja, no fundo estamos a falar da ligação dos Açores ao mundo. E, finalmente, uma terceira razão, porque a SATA assegura um verdadeiro serviço público na ligação que faz interilhas, garantindo assim a coesão social, territorial e económica do arquipélago dos Açores. Por isso, talvez, até verificamos que a maior exigência, por assim dizer, ou a exigência mais severa feita por Bruxelas é a privatização em 51% da Açores Airlines, a antiga SATA Internacional, já que as outras 3 medidas com maior importância ou com maior peso são a criação de uma nova holding para substituir a SATA Air Açores no controle das suas demais operações subsidiárias e também o desdobramento da atividade de assistência em terra. Para quê? Para que haja uma maior transparência e clareza das contas da empresa e ainda a proibição de aquisição de aeronaves até ao final do plano de reestruturação, isto é, 2025. Dito isto, a grande questão, ou se quisermos o grande problema, é aquele que eu ando há anos e anos e anos a falar, a sublinhar e a alertar. É que continuamos sem ter uma estratégia para a aviação nacional. E não é demais recordar que por aviação deve-se entender não apenas o transporte aéreo, mas também as infraestruturas aeroportuárias, veja-se o autêntico folhetim que tem sido o novo aeroporto de Lisboa, mas também a navegação, o controle, a segurança e a regulação aéreas e ainda, claro está, os serviços de apoio em terra. E, sinceramente, perdoem-me a expressão, enquanto nós andamos literalmente a dormir e temos responsáveis a decidirem sobre aquilo que não sabem, outros há que estão a fazer, e bem, os seus trabalhos de casa, como ainda recentemente aconteceu na semana passada com a Iberia, que pertence ao International Airline Group, do qual também fazem parte a British Airways, a Level, a Vueling e a Aer Lingus, e que assinou um amplo acordo de colaboração com a angolana TAG, que, entre outras coisas, vai levar aquela companhia a servir o Porto via Madrid, já que todas as ligações para a Europa vão, doravante, passar a ser feitas pela própria Ibéria. Isto é um facto, não há como dizê-lo de outra forma, que a todos nos deve envergonhar. Portanto, é bom que de uma vez por todas os nossos políticos, o país, perceba o seguinte: o turismo, a aviação é parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Ela é estratégica para o nosso país e, muito em particular, para a nossa soberania e para a nossa economia. E que, de uma vez por todas, quem decide, pare de olhar para as árvores, para a TAP,
para a SATA, para o novo aeroporto e olhe, em primeiro lugar, para a floresta. E olhar, em primeiro lugar, para a floresta é fazer e dar a Portugal aquilo que ele nunca teve, ou que, pelo menos nas últimas 6 décadas, não tem tido seguramente, que é uma estratégia para a aviação. Antes de responder à questão se há ou não algo que possa vir a contrariar o atual bom momento pelo qual o turismo português está a passar e que está a levar o nosso país ao pelotão da frente da retoma dos fluxos turísticos a nível internacional, eu creio que vale a pena vermos quais são as razões, ou enquadrar devidamente esta liderança e as razões mais importantes para que ela tenha acontecido. E desde logo vale a pena sublinhar e aqui recordar os últimos dados divulgados pela Organização Mundial do Turismo que, de facto, confirmam que a Europa é, neste momento, o continente que lidera a retoma do turismo à escala internacional, como, aliás, eu já tinha tido a oportunidade de aqui antecipar logo no início do ano, no episódio 59 do Turismo em Destaque. E esta liderança decorre também e, sobretudo, do turismo continental dentro da própria Europa, como tinha também aqui antevisto que iria acontecer no episódio 72, e também se beneficiando dos turistas que nos chegam à Europa provenientes dos Estados Unidos da América. E, portanto, esta situação não é uma exclusiva ou uma exclusividade de Portugal, já que os nossos concorrentes estão tão bem ou até melhor do que nós. E por nossos concorrentes entenda-se a Espanha, a França, a Itália, a própria Grécia, isto para não falar noutros de menor dimensão, como a Croácia, Malta ou Chipre dentro da União Europeia ou até fora dela, como acontece, por exemplo, com a Turquia, neste caso com pesadas perdas de fruto do decréscimo do mercado russo e do mercado ucraniano. No fundo, aquilo que nós podemos dizer é que o sul da Europa, ou se quisermos a Europa mediterrânica, está a aproveitar e bem esta explosão da procura turística que se tem estado a acontecer. E as coisas, convém também vermos porque é que as coisas estão a correr assim tão bem para Portugal. E, não obstante, o desacerto das medidas que o Governo foi procurando pôr em prática durante a pior fase da pandemia, isto é, dos últimos 2 anos, e o desacerto que elas revelaram, mas também motivada pela constante e permanente desvalorização do ponto de vista político que a atividade tem sido alvo. O facto é que o turismo tem sido resistente, tem sido resiliente, embora tenha tido, como nós já sabemos, custos muitíssimo elevados, as empresas estejam descapitalizadas e estejam a debater com uma enorme falta de talento, ou se quisermos, com falta de força de trabalho. O facto é que os atores turísticos, sejam eles públicos, público-privados ou mesmo privados, souberam cooperar e entreajudar-se. Veja-se o caso do selo Clean and Safe, vejam-se a capacidade que mantiveram de comunicação com os próprios consumidores de produtos e serviços turísticos, percebendo e fazendo-lhes perceber que os ativos, as razões de virem a Portugal, a nossa atratividade, essas mantinham-se intactas e não foram beliscadas pela própria pandemia, mas também a capacidade de inovação e de adaptação às novas realidades que resultaram desta crise sanitária, desde a digitalização à flexibilização das reservas ou até mesmo ao aprofundamento de outras tendências que já se verificavam, como seja a sustentabilidade ecológica e ambiental dos produtos e serviços turísticos hoje tão em voga e tão da preferência dos consumidores. Para além disto, Portugal tem conseguido tirar também partido da sua posição e localização geográfica face à guerra. Nós não nos podemos esquecer que, do ponto de vista continental, somos o país mais distante do conflito que resultou da invasão da Ucrânia pela Rússia, como aliás também já aqui tinha referido que iria acontecer no episódio 67 do Turismo em Destaque, e finalmente também porque não temos descurado o mercado nacional, isto é, o mercado interno, no fundo, o verdadeiro porto de abrigo para o turismo sempre que há uma crise que o afeta. Contudo, este cenário positivo e de pujança pode vir a ser ameaçado e ensombrado, já que existem algumas nuvens negras que pairam sobre o turismo, como aliás eu tenho vindo aqui a alertar. E desde logo, a primeira dessas nuvens negras é a própria pandemia. Nós não nos podemos esquecer que neste momento nós somos o segundo país do mundo e o primeiro país da Europa em número de casos, em número de infecções. E vamos ver como é que corre este mês de junho com as celebrações dos Santos Populares, já que o passado mês de maio foi um verdadeiro desastre, como tive a oportunidade de aqui analisar no episódio 79 do Turismo em Destaque, com as celebrações do futebol,
com a queima das fitas, com a própria celebrações do 13 de Maio, que todas elas concorreram para um acrescento, para um aumento daquilo que hoje em dia já se denomina por sexta vaga. Mas também um possível agravamento da guerra, isto é, se a guerra transvasar as suas atuais fronteiras, isso pode vir a ser extremamente nocivo para o turismo nacional, porque não nos podemos esquecer que Portugal é um Estado-membro da NATO. Mas para além destas duas questões, há duas outras que, quanto a mim, ainda vão ser as maiores provas de fogo pelas quais o nosso turismo vai ter que passar. E desde logo a primeira vai-se verificar já no início do mês que vem, que é a subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que, não nos podemos esquecer, vai-se aliar a um nível de inflação há décadas não visto e que pode naturalmente levar a uma retração no consumo, particularmente do consumo turístico, o que vai significar ou pode significar menos viagens, viagens mais curtas ou viagens para mais perto. Para além disto, a segunda prova de fogo que pode vir a acontecer é uma eventual diminuição abrupta da qualidade do produto e dos serviços prestados, que não, atenção, da nossa oferta, devido à escassez de trabalhadores ou à falta de tempo para formar aqueles que, entretanto, foram recrutados, o que pode, de alguma forma, vir a cavar um fosso entre o custo-benefício, ou, se quisermos, entre o value for money, com imprevisíveis repercussões futuras para o destino Portugal. Em síntese, o turismo nacional está, de facto, de vento em popa, a atravessar um bom momento e um momento positivo, mas, para já, há no horizonte dúvidas que nos devem fazer manter o foco. Para quê? Para estarmos preparados para o caso das incertezas se virem a transformar em certezas. Como habitual, conto consigo para a semana. Até lá, saúde, paz, cuidado com a pandemia e já sabe que pode subscrever gratuitamente um dos meus canais e manter-se a par do que mais importante acontece no turismo.